O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levavam a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no capítulo 4 de Lucas, e eu gostaria de refletir na homilia de hoje os últimos versículos do Evangelho que é proposto, a partir do versículo 42. Os versículos 42, 43 e 44. Nesses versículos, Jesus nos ensina que nós precisamos estar fincados na vontade de Deus. Nos nossos corações, marcados pelo pecado original, existe sempre a tendência de fugir da vontade de Deus. De início, esta fuga da vontade de Deus nem sempre se manifesta como uma fuga para as coisas erradas. De início, esse afastamento da vontade de Deus pode se manifestar apenas como um afastamento da vontade de Deus para uma outra realidade. Mas não tenhamos dúvidas que, quando saímos da vontade de Deus, já saímos da sua bênção, da sua graça. Quando saímos da vontade de Deus, já estamos no campo minado do pecado. E quando saímos da vontade de Deus, mais cedo ou mais tarde, nós iremos nos endereçar aos pecados graves. Então, precisamos nos ater firmemente à vontade de Deus. Diz aqui então, que ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Jesus aqui, ele nos dá o exemplo, ele ensina a cada um de nós o quanto é importante estarmos em oração. Porque na oração, nós recebemos de Deus a luz e a força. A luz para que nós vejamos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E a força para que nós possamos realizá-la. Então Jesus, ao raiar do dia, ele sai e vai para um lugar deserto, e as multidões o procuravam, e indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse.
Jesus Cristo sabia que era da vontade do Pai, que ele não permanecesse simplesmente ali na Galileia, mas que ele fosse a toda a Judeia, para que ele fosse levando a palavra a todos. Mas aqui, esses habitantes da Galileia gostaram tanto da sua mensagem, que não queriam que ele os abandonasse. E Jesus contraria a vontade, os gostos e as expectativas dele, porque ele veio fazer a vontade do Pai. Percebam aqui, meus santos, é algo muito sutil, mas Jesus, ele estava ali para fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus era que ele pregasse o evangelho para todo o povo judeu, e não apenas para aquela localidade. Nós estamos aqui no capítulo 4 de São Lucas, o evangelho de hoje começou no versículo 38, mas no início do mesmo capítulo 4, vocês vão encontrar Jesus sendo tentado pelo diabo. E em que consistiu a tentação? A tentação foi o quê? Em Jesus transformar aquelas pedras em pão. Em Jesus se lançar de lá de cima, para que todos vissem que ele era o Messias. Afinal de contas, a Sagrada Escritura diz que os anjos não permitirão que os seus pés se machuquem em alguma pedra. Que Jesus se prostrasse à lógica ali apresentada, lógica aquela diferente da vontade do Pai, mas que Jesus se dobrasse àquela lógica, e os reinos da terra a ele seriam concedidos. Ora, não foi exatamente para isso que Jesus veio? Para ganhar a todos, para salvar a todos? E ali estava sendo a ele apresentada a oportunidade dele fazer aquilo sem sacrifício, transformando as pedras em pão, tendo atitudes miraculosas, se curvando àquela lógica e alcançando os reinos todos com muita facilidade. Mas se isso ele fizesse, embora aparentemente ele atingisse a finalidade, ele saía da vontade do Pai. E ele veio para fazer em tudo a vontade do Pai. Então, eu quis fazer esse paralelo, isto é, já uma tentação inicial, e aqui nós de alguma maneira havemos novamente, isto é, eles tentam impedi-lo e Jesus diz: não, mas eu devo ir. E por que é que Jesus diz: eu devo ir a outros lugares? Porque aquela era a vontade de Deus. Meus irmãos, nós constantemente somos tentados a fazer as coisas à nossa maneira. Eu não estou dizendo que de imediato você queira constantemente fazer as coisas de uma maneira pecaminosa. Não é isso que eu estou dizendo. E para quem já está com alguma caminhada em Deus, o diabo não é bobo, ele não vai apresentar já de cara o pecado. Ele vai maquiá-lo, ele vai transvesti-lo de virtude, ou de apenas uma outra maneira de fazer a vontade de Deus. Quando se você tiver vida de oração, você vai perceber qual é a vontade de Deus e quais são as propostas do mundo. Propostas estas talvez que não se apresentem como objetivamente más. Era mal Jesus transformar as pedras em pães? Não, não era mal. Era objetivamente mal que Jesus se detivesse um pouco mais aqui nessa região, quando o povo estava pedindo
objetivamente não era mal, mas era a vontade do Pai que Jesus transformasse as pedras em pães? Não, então era mal transformá-las. Era da vontade do Pai que Jesus se detivesse lá nessa região? Não. Porque o que é que Jesus responde quando eles tentam, né? As multidões o procuravam e indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades. E por que é que ele deve anunciar a palavra de Deus a outras cidades? Porque aquela é a vontade do Pai. Meus irmãos, essa realidade sutil de descobrir a vontade de Deus e abraçá-la com firmeza. Descobrir a vontade de Deus e nós veremos, descobriremos, conheceremos a vontade de Deus, claro, pelos mandamentos, mas às vezes existem situações bem particulares que a dúvida se faz presente. E aí é onde vem a vida de oração. Quanto mais intimidade com Deus você tiver, mais clareza você terá e mais força para realizar aquela mesma vontade. Mas não adianta, meu santinho, você pedir a Deus a luz para ver cada vez mais a vontade dele, se não houver uma vontade sincera para fazer a vontade dele. Por quê? Porque se não houver uma vontade sincera de fazer a vontade de Deus, e você pede uma clareza maior, a sua responsabilidade aumenta ainda mais, e o seu pecado se torna mais grave ainda. Então cuidado, peça sim a luz, mas peça também a força. Peça a luz, Senhor, dá-me cada vez mais clareza da tua vontade na minha vida, mas dá-me, Senhor, também a tua força para que eu faça a tua vontade, porque eu sou fraco, porque eu sou fraca, porque eu sou covarde, porque eu tenho a tendência de querer fazer as coisas sempre do meu jeito, a minha maneira, porque eu tenho a tentação que está sempre do meu lado, a tentação de querer que eu seja Deus da minha própria vida, Senhor do bem e do mal, dono do meu nariz, porque existe a tentação em mim de não depender de ti, mas Senhor, eu dependo de ti, sem ti eu não posso fazer nada de bom, tudo aquilo que eu posso fazer sem Deus é pecado, tudo aquilo que eu posso fazer sem Deus é mal, tudo aquilo que eu posso fazer sem Deus é desgraça. Se eu quero fazer algo de bom, eu preciso fazer com Deus. Eu preciso estar na dependência de Deus. Eu preciso estar debaixo da sombra do Altíssimo. Então vamos lá, meus santos, pedir a nosso Senhor. Pedir a sua luz, mas pedir a sua força. Pedir a sua luz, mas pedir também a sua docilidade. Jesus Cristo, ele era dócil à vontade do Pai. Quando nós lemos aqueles relatos das viagens apostólicas de São Paulo, nós vemos também esta mesma docilidade em São Paulo. Ele ia para um lugar e ele diz, mas o Espírito nos impediu que nós fôssemos para lá. Isto é, ele viu que não era a vontade de Deus e amou a vontade de Deus. Não apenas obedeceu, mas obedeceu amorosamente. Então vamos lá. Então, diz aqui, Jesus respondeu, né? Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. Isto é, eu vim para isso. Jesus Cristo sabia qual era a finalidade da sua vida. E isso é importantíssimo, porque se você sabe aonde você deve chegar, você terá maior clareza o caminho que você deve seguir, percorrer. Mas se você não sabe para onde você deve ir,
Como é que você vai saber o caminho que você deve percorrer? A pergunta é, para que é que você veio? Jesus Cristo diz assim, porque foi para isso que eu vim. E eu vim para fazer a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, diz o autor da carta aos Hebreus, que tais palavras estavam na boca, nos lábios de Jesus, quando por ocasião, da sua entrada no mundo, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Foi para isso que eu vim. Se alguém perguntasse a você, meu santinho, para que foi que você veio? Para que foi que você nasceu? Para o que é que você existe? Nós refletimos um pouco sobre isso ontem até. Se não foi ontem, foi por esses dias. Que eu dizia, faça a experiência de chamar as crianças da catequese, os jovens, e perguntar a eles, para que é que você nasceu? Qual é a finalidade da sua vida? E eu não sei, meus santos, se a resposta vai ser clara e crida. Porque podem ser respostas desbaratadas, loucas. Podem ser respostas claras, mas não cridas. E podem ser respostas claras e cridas. Para que é que você nasceu? Aí uns dirão, respostas desbaratadas, loucas, transviadas. Eu nasci para ser feliz. Eu nasci para ser médico. Eu nasci para ser padre. Eu nasci para ser uma grande mulher, um grande homem. Respostas translocadas. Respostas claras, mas não cridas. Mas já está clara, está correta. Eu nasci para a glória de Deus. Eu nasci para alegrar a Deus. Eu nasci para ir para o céu. Eu nasci para amar a Deus e em tudo fazer a vontade dEle. Mas às vezes, a resposta está clara, mas ela não é crida, ela não é amada, porque no fundo do seu coração ainda existe uma revolta para essa resposta por você dada. Isto é, você respondeu que você nasceu para a glória de Deus, mas num lugar mais recôndito, mais escondido do seu coração, existe ainda uma certa revolta de, bem que eu podia nascer para ser feliz, vou nascer para fazer a felicidade de um outro, porque esta é a mentira que o diabo coloca na nossa mente, essa é a mentira que o diabo coloca no nosso coração, que nascer para a glória de Deus é de alguma maneira uma castração da nossa possibilidade de felicidade aqui na terra. Quando é exatamente o contrário. Quando nós procuramos a glória de Deus, quando nós procuramos alegrar o coração de Deus, quando nós procuramos a felicidade de Deus, aí é que nós somos felizes, tanto quanto possível aqui na terra, e garantimos a felicidade perfeita e infindável, divina no céu. Foi para isso que eu vim. Na oração, meus santos, Deus nos concede esta certeza e esta docilidade. Na oração, Deus vai colocando os mesmos sentimentos de Cristo no nosso coração. Na oração, o Senhor vai transformando o nosso coração para que seja o coração de Cristo em nós. E é para isso que nós ouvimos a sua palavra, e é para isso que nós recebemos o seu sacramento, para que nós possamos dizer, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. De modo que você vai crer nessa verdade, e você vai saborear essa verdade. Você vai se alegrar por ter sido chamado à existência para procurar em tudo a glória de Deus, a felicidade de Deus, aquilo que alegra o coração de Deus. Foi para isso que eu vim, foi para isso que eu nasci. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo.